Ela é mestre em arte na área de artes visuais pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp, e também especialista em arte e educação pela USP, a Universidade de São Paulo. Há mais de 23 anos, dedica-se à formação de professores em cursos de graduação e pós-graduação. Solange Utuari é autora de livros didáticos de arte da FTD Educação. Professora, como o aluno pode ter uma experiência estética interessante e usufruir dessa experiência? O professor, ele tem um papel de um mediador cultural. Nesse sentido, ele tem que procurar fazer um bom convite para essa experiência. O professor nunca vai conseguir viver ou provocar a experiência pelo outro, né? E nem direcionar essa experiência, porque toda experiência é de fora o íntimo. Todos os dias a gente é atravessado por várias coisas. Algumas coisas nos tocam, outras não. Então, são coisas que nos tocam como a gente sente a partir do momento que a gente é tocado por uma certa experiência. E essa experiência acontece quando a gente entra em certos estados de estesia, essa palavra é o contrário da palavra anestesia. Talvez as pessoas estão mais acostumadas com a palavra anestesia no cotidiano. A palavra estesia, ela é aquele sentimento, aquele estado emocional que nos coloca no estado mais sensível de perceber a vida de uma maneira diferenciada, que é como qualquer beijo de novela nos faz chorar, né? Um exemplo assim, bem popular. Então, o professor, ele pode criar metodologias para trazer o aluno para esse estado, mas em nível de um convite, né? Porque ele só vai vir de maneira muito íntima, por escolha, ou quando ele é capturado nesse convite. E também a gente entra nesse estado de estesia por camadas. É como você entrar no rio. Você entra no rio, você vai sentindo a água, você vai sentindo as pedras do fundo do rio, vai percebendo se esse rio oferece perigo ou não, se você pode mergulhar, se você sabe mergulhar. E, de repente, você vai usufruir do prazer de estar ali. Então, você apreciar uma obra de arte é também um pouco essa experiência de você se entregar por camadas. E, nesse sentido, muitas vezes os alunos eles não têm contato com algumas linguagens artísticas e eles ficam um pouco na retaguarda, um pouco cismados, mas à medida que eles vão se entregando nessas camadas e o professor fazendo esse convite, né, ao invés de ele ser um explicador da obra de arte, ele ser essa pessoa, fazer esse papel de convidar e fazer com que esse aluno se entregue por camadas, ele vai tendo essa experiência, né? E essa ideia também de fazer com que o aluno seja envolvido, capturado, né? Então, hoje a arte, ela captura as pessoas por muitos meios, não só no museu, nem na escola, hoje é nas mídias, nas redes sociais, um compartilha uma imagem, o outro compartilha uma música. Isso é uma maneira de mediar obras de arte. São maneiras de fazer convites para você, olha essa música, olha esse vídeo, olha essa imagem, eu fui em tal lugar, eu vi tal coisa. Então as pessoas estão fazendo papéis de mediadores culturais também. Quando você vai no museu, vai no show e posta que você também está compartilhando e fazendo convites para o outro ir, para o outro compartilhar. Então o professor também ele pode fazer isso em sala de aula. Isso pode ser estratégias de compartilhamento. E a escola precisa aprender a ser mais propositora do que explicar, né? A obra, ela não explica, ela provoca, ela não traz resoluções, ela traz questões, a obra de arte, ela não é uma coisa que se fecha. A obra de arte, ela é aberta, não existe uma única interpretação de uma obra de arte. Então, não tem perguntas certas, pensando assim em Mário Quintana, por exemplo, né? Não importam as respostas certas, e sim as perguntas certas. Então, o professor, na sua mediação, ele pode fazer perguntas, questionamentos, provocações, para fazer com que esse aluno olhe para a imagem, aprecie a música, fique provocado por um texto. E aí, nessas provocações, ele vai entrando, vai se aprofundando por camadas, e aí ele se entrega, e nessa entrega, talvez ele tenha uma experiência estética, mas isso vai depender um pouco também do seu repertório pessoal, do seu desejo e do seu estado de estesia naquele momento.